Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo está falando de algo vital, importante, mas ninguém quer. Pelo contrário, a gente luta contra isso, principalmente na pregação do evangelho, que muitos têm pregado por aí, que diz: pare de sofrer, vem aqui que você vai se livrar de todas as suas lutas. Você vai vir para a igreja e vai acabar os teus problemas. Só, irmãos, crer nisso é chamar Jesus de mentiroso, porque Jesus fez uma promessa para nós. A promessa de Jesus foi: no mundo tereis aflição. E Paulo vai falar justamente isso, que a tristeza que ele vai dizer no versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, ele vai mostrar justamente, irmãos, que a tristeza, que a dor, que as lutas, que a dificuldade da vida, que as dores do mundo nos faz crescer. E às vezes, irmãos, se nós não crescermos, nós vamos reverberando as nossas dores, aumentando mais, fazer que essa dor fique maior. E temos que ter consciência que em meio às dores, em meio às lutas da nossa vida, Deus sempre está presente. Entender que em meio às adversidades, às dores, às tristezas, Deus entende as nossas dores, e que algumas dores que vêm para nós, algumas tristezas que vêm para nós, são didáticas, são curas medicinais. Por isso, irmãos, tem muitos pais que estragam os seus filhos, fazendo um grande mal para os seus filhos. Muitos pais procuram evitar corrigir os seus filhos, porque tem medo de aborrecê-los, tem medo de entristecê-los. Outros colocam os seus filhos dentro de uma bolha, poupando eles do enfrentamento, do confronto, deixando eles mimados, fracos para enfrentar a vida. E quando vem as dores da dura realidade que a vida impõe para nós, eles sucumbem, eles não aprendem nada. Por quê? Porque nunca fizeram, irmão, tratamento com o Dr. Heider, que é aquela chinela. Nunca participaram da vara da infância e da juventude. Aí a gente diz: não, mas é crueldade. Pelo contrário, irmãos, quem é amado por Deus aí? A Bíblia diz que Deus corrige e castiga quem, Elias? Quem Ele ama, Elias. E quando nós, os pais, não impomos limite para os nossos filhos, estamos fazendo um grande mal para eles, porque eles vão crescer acreditando que tudo que eles quiserem, eles vão conseguir, e que tudo eles podem fazer e que nunca vai ter consequência. Mas a lei, a sociedade, a polícia, as multas, a justiça do homem vão mostrar para eles que não são bem assim as coisas. Cabe a nós, irmãos, educarmos os nossos filhos, colocarmos limites para eles, preparar eles para a vida e deixar, irmãos, que tem momentos que é eles que têm que enfrentar. Você só pode ensinar e dizer: ó, faça dessa forma, mas não toma para si aquilo que é dos teus filhos. Por isso, irmãos, temos que entender que dores fazem parte da caminhada. Mas nós não podemos permitir que as dores, que as decepções, que as frustrações, que as tristezas destruam a gente. Mas por que está acontecendo essas lutas? Por que vem esses problemas para mim? Pegar essas lutas, essas adversidades, permitir que elas sejam usadas em nossas vidas como terapias curativas naturais, para nos livrar de males que às vezes está dentro de nós, que muitas vezes toma conta da nossa alma, do nosso seio, do nosso coração, como a hipocrisia, como a mentira, o orgulho, a soberba.
Enquanto não vem a dor e não vem a tristeza, irmãos, a soberba toma conta, o orgulho toma conta. Quantas pessoas, irmãos, com os seus orgulhos, com as suas soberbas, estão sendo destruídas. Mas quando vem as lutas, quando vem as dores, a pessoa fica humilde ou não fica? Produz humildade, produz dependência. E a gente evita isso, mas são esses ingredientes da vida, irmãos, que faz a gente ver e nos revela e expressa o verdadeiro amor e o verdadeiro cuidado e carinho que se manifestam nas nossas necessidades e nas nossas fraquezas, porque são nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas tristezas e fraquezas que se revelam as verdadeiras pessoas que amam a gente. O cuidado, o carinho que Deus e as pessoas têm por nós é na luta e na dor, é na tristeza, é que nós percebemos que se aproxima de nós pessoas que se preocupam conosco e não com o que a gente tem. Porque quando você está bem, meu irmão, quando você está na festa, vem gente ou não vem? Faça um churrasco e diga assim: vai ter um churrasco lá em casa. Faça uma festa e diz: olha, eu vou fazer uma festa, matar um boi, um carneiro, um peru, 40 frangos, 30 refrigerantes. Chega ou não chega, moçada? Gente que faz tempo que você não vê, se aproxima de você. E aí, querido, nessas festas, nós não conseguimos enxergar a realidade, porque nós nos iludimos com os espetáculos, com as ilusões, ao ponto da gente se afastar de nós mesmos. E aí a gente acredita que nós podemos levantar o nariz e dizer: eu não preciso de ninguém. Mas vem as dores, vem os problemas, justamente para a gente se enxergar. E enxergar a primeira coisa, que tudo que acontece conosco, quem é que está no controle? Deus. Mas a tristeza, segundo Deus, ela aqui nos mostra, querido, que Deus nos deixa entristecer muitas vezes, para que Deus venha desraigar de nosso ser o maior mal que nos corrói e nos destrói, que é o pecado. O pecado, querido. Mas o pecado só é destruído quando a Bíblia diz que você se entristece, que você passa luta, que você passa dificuldade, e que tudo isso gere em você o quê? Arrependimento. Mas infelizmente, irmão, arrependimento é uma palavra que não tem sido de fato eficaz na vida de muita gente. Por quê? Por que tem muitas pessoas que não se arrependem? Simplesmente porque os seus pecados não estão lhe causando dores. E por que não causa mais dores? Eu creio que uma das razões é porque muitas pessoas se furtam de se colocar diante da palavra de Deus. Muita gente não ouve mais a mensagem da palavra de Deus, além de se estar sumindo também dos púlpitos. E quando essa palavra de arrependimento, que eu não preciso me arrepender, vai saindo do nosso coração, dos nossos ouvidos, do púlpito, vai endurecendo a nossa alma e o nosso coração, e nos afastando do verdadeiro evangelho. E aí o que mais atrai as pessoas para virem para as igrejas, a ênfase muito grande que se dá, é no culto da vitória, no culto da prosperidade, no culto da promessa. E isso tem como consequência o afastamento da fé que nós temos que ter, necessária para aquilo que Jesus precisa realizar em nós. E o que é que Jesus precisa realizar em nós? Salvação. Porque muita gente que frequenta a igreja precisa de salvação. Muita gente, irmãos. Salvação do pecado. E com certeza, irmãos, o pecado, querido, se nós não nos libertarmos dele,
ele nos levará à condenação eterna. Mas nós não queremos mais ouvir essa conversa, é ou não é? Nós não queremos essas mensagens. Por quê? Porque falar de pecado, de arrependimento, nos dá desconforto, traz tristeza. Porque nós temos que encarar, temos que enfrentar quem somos de fato, irmãos. Temos que encarar os nossos erros, temos que encarar que estamos frios, que estamos desobedientes, que estamos negligentes. Tem que encarar que o único culpado de que todas essas dores, esses problemas que estão enchendo a gente, quem é? Nós mesmos. E aí, irmãos, aí nós temos a desculpa da década. É o vai dar certo. É ou não é assim? Tudo está no problema. O que é que a pessoa diz? Pergunta para o irmão: e está dando? E está dando certo? E aí, a gente só quer o culto da promessa, da vitória, do livramento, das portas abertas, da prosperidade. Culto dos 6 passos, de como obter o marido, como obter a esposa, como resolver o casamento, vitória da finança. Por quê? Porque ouvir sobre arrependimento, sobre pecado nos incomoda, ao ponto da gente rejeitar não só a mensagem, mas os mensageiros. Será que tem um glória a Deus hoje? Mas, irmãos, é um grande erro e engano, pois o que mais nós precisamos é da mensagem da salvação. O que mais nós temos que entender é isso. Mas nós queremos nos iludir. Irmãos, se eu quisesse essa igreja cheia aqui, era só eu fazer todo dia aqui. Olha, vai ter o pregador tal, a cantora tal, o pregador tal, e as pessoas vinham com aquela alegria, com aquele entusiasmo. E por quê? Porque geralmente o pregador de fora vai cantar assim, ó, Deus vai te dar vitória. O pregador de fora vai contar bênção, vai contar luta, vai contar só vitória, vai só uma anestesia assim, ó. E pode inventar a galeria, todo mundo anestesiado. Mas o grande problema é que o pessoal lá na época de Noé, no dilúvio, irmãos, Deus deu uma missão para Noé, e Noé não chegou para aquela população e disse: olha, vai dar certo, irmão, Deus vai te abençoar, tua vitória vai ter sabor de mel. Não. A pregação de Noé era: arrependei-vos. Jeremias, quando viu o castigo de Deus, ele disse: arrependei-vos. Quando João Batista veio anunciando o reino de Deus, ele disse: olha, o machado já está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto, o Pai vai cortar. Por isso, arrependei-vos. Quando apareceu escrito lá na parede, Mené, Tekel, Parsim, não havia um tradutor da terra aqui. Não havia ninguém que lesse as palavras do céu, as mensagens divinas, vinda do rei, vinda de Deus. E aí o rei, na sua materialidade, achando que estava tudo bem, ele chega para Daniel e diz: olha, se tu mostrar que mensagem é essa, eu te dou a metade do meu reino. Daniel disse: olha, eu não preciso disso não, mas eu vou te dizer o que está aí. Olha, Deus está dizendo que a mão dele vai pesar. Você tem que se arrepender, você tem que buscar de fato o arrependimento a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente tem querido ficar na igreja. Por isso, deixa eu dizer, irmãos, por isso é que o apóstolo Paulo diz, é que tem muita gente fraco, doente e morto. A igreja morta, gente morta. Por quê? Porque a igreja está cheia de gente que não está arrependida, irmão. Você vai entender isso daqui a pouco.
E eu quero que você saia daqui triste, chateado com você, não é comigo não. Que você saia com raiva de você, porque Deus já era para ter te batizado do Espírito Santo, já era te ter dado mais poder, já era para você ter ido no terceiro céu, ter recebido revelações, estar cheio da glória, cheio da graça, era para ter muita vitória de Deus na sua vida, era para ser mais espiritual, era para ganhar mais gente, era para estar cheio do poder de Deus, mas muitas vezes, olha como é que está a cara de lado aí. Por quê? Está faltando dinheiro, é isso? O problema é esse? É que está faltando casa, você está morando debaixo da ponte. É porque você está... O problema é esse? É não, querido irmão. É não, irmãos. O problema é que está faltando nós encararmos de fato a verdade do que Deus está falando conosco. João Batista, irmãos, ele foi morto porque ele disse: arrependei-vos para Herodes. Jesus foi morto porque disse: arrependei-vos para os fariseus. E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas só vêm para a igreja, só encontram a igreja, só acham a igreja. Problema familiar, prosperidade, desemprego, eu quero ganhar isso. Deus pode fazer muito mais, irmãos. Mas o problema é que muitas vezes nós trocamos o essencial pela coisa marginalizada, o foco pelas coisas que não é real. Nós trocamos a finalidade. Bora, me ajuda aqui. O meio pela finalidade. E por isso, irmãos, que nós vamos perdendo a fé. E o fundamental do Evangelho é a nossa salvação. Diga comigo: fundamental do Evangelho. Não, abra a boca. Fundamental do Evangelho é a minha salvação, a minha santidade, a minha fé, o meu arrependimento. Agora nós nos analisemos, esses atributos estão em nós. E aí a gente vê muita gente que vem para a igreja de bicicleta, arranja moto, arranja casa, arranja carro, arranja trabalho, fica bem financeiramente, arranja casamento, é curado, mas ainda é escravo dos seus pecados. Ainda continua sendo escravizado, ainda continua sendo derrotado pelos seus pecados. Os enganos ainda conseguem dominar a sua vida. E por que que isso acontece? Porque falta o que, irmãos? Arrependimento. E aí, querido, o problema é que quem gosta dos seus pecados e sente prazer nele, não vê mal nele. E mesmo estando na igreja, ainda continua praticando. A luz, quando ela vem muito forte, ela encandeia. Mas a luz precisa estar bem dentro de nós para iluminar toda a sujeira que está na nossa alma e no nosso coração. E o problema é justamente esse, que a pessoa continua no mesmo jeito. E nós temos que ter essa consciência, irmãos, não dá para ter as duas coisas. As duas coisas não podem ser verdade na nossa vida. Ou a gente ama a Deus ou ama o pecado. Ou a gente é santo ou é sujo. É impossível servir a Deus amarrado no pecado. É impossível agradar a Deus agradando o pecado. Um te afasta do outro. Um priva a ação do outro.
Quando você está muito no pecado, você priva o agir de Deus na sua vida. Você quer até se entusiasmar, quer até buscar mais, quer até ter mais uma vida para Deus, mas o pecado priva isso da pessoa. Segunda coisa, irmãos, ou você vence o pecado e se aproxima de Deus, ou você é derrotado pelos pecados e se afasta de Deus. Por isso que nós temos que entender, irmãos, que o que é arrependimento? O que é arrependimento? O arrependimento, ele gera uma mudança, irmãos, de rota. Nós estávamos indo aqui, nós temos que... A estrada pode ter algum acidente? Pode. Mas você não pode continuar nessa rota. Você tem que mudar a rota, irmãos. E não é um atalho, irmãos. É uma graça que o Espírito Santo de Deus nos dá. Dá ao pecador. Para que essa graça? Para você se humilhar na presença de Deus, no teu íntimo. E morrer para aquilo que te torna sujo diante de Deus, e virar as costas para aquilo que te atrapalha teu relacionamento com Deus. Isso vai de contra a religiosidade. É uma contramão, irmão, da religiosidade. Porque o arrependimento nos leva a um relacionamento com Jesus. Porque senão, a missionária pregou quinta-feira aqui, e hoje Deus me deu mais luz. Jesus curou o homem que estava doente há 38 anos. Quem era esse homem? O paralítico do tanque de Betesda. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, quando Jesus curou ele, Jesus disse o quê? Cuidado. Quem sabe? Jesus encontrou ele depois. Como é que Jesus encontrou ele depois? Curado, crente, bem, andando, praticamente bem. Mas Jesus encontra ele e diz: olha, cuidado, cuidado com a tua vida, não vai fazer besteira, para que não te aconteça coisa pior. 38 anos, irmãos, no lugar de águas espirituais, no lugar de presença de anjos, no lugar de milagres. E Jesus diz: vai, cuidado para que não aconteça coisa pior. E eu pergunto: o que pode ser pior? Ô irmãos, me diga, irmãos, me diga. Existe algo pior do que você estar no tanque da misericórdia, da graça, do favor de Deus e não ser alcançado por essa graça? Existe coisa pior. Estar aí com a legião, com a doença na tua alma, um pecado que te derruba, estar diante do Rei dos milagres e não receber esse milagre. Existe coisa pior do que receber palavra de vida eterna e não receber esta vida. Existe coisa pior do que estar na casa de Deus, reconhecer que Ele é o libertador e continuar preso, amarrado. E ver gente que chega na tua frente, que passa na tua frente, que é curado, que é transformado, que é abençoado, que é transformado pelo poder de Deus, e você há muito tempo perto desse tanque de misericórdia e não alcança esse milagre de Deus. Fica triste não. Aliás, fica triste sim. Fica triste sim. Fica. Para você ver, se ver.
Porque senão, irmãos, nós vamos ficar como os fariseus que foram para o batismo de João Batista, mas não estavam lá para ver a si mesmo, mas estavam para ver o João Batista. E quando João Batista olha para eles e diz: olha, vocês precisam se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês têm que rasgar, não é a veste de vocês não é encenação, não é aparência. Vocês têm que rasgar o coração de vocês. Vocês têm que mudar, de fato, ser circuncidado na alma e no coração. Mas o que é pior, irmãos, é que infelizmente muita gente na igreja demonstra que é de Deus, mas não se arrepende na alma. E por isso, irmãos, é claro, ou você afasta o pecado, ou o pecado te afasta. Você vê que as pessoas têm dificuldade, desculpas demais para vir buscar Deus, mas é uma facilidade de fazer viagens grandes, de fazer grandes passeios. Não tem problema, não tem nada, não tem uma dificuldade. É ou não é? Mas escute, irmãos, escute. Muito tempo eu achei que aceitar Jesus, eu pensei que aceitar Jesus era a pessoa vir para a igreja, ela ouvia aquela mensagem: Jesus te ama, venha, que ela está de braços abertos. Aí a pessoa tinha que ir chorando, como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Aí a pessoa levanta o braço, aí vem na frente e diz: pronto, agora eu aceitei Jesus. E às vezes faz isso, mas não tem mudança, não tem busca de Deus, não tem desejo de Deus. Infelizmente isso não é ser convertido, irmãos. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu sei que eu tenho que me converter, Jesus. Quanto mais o tempo passa, irmãos, mas eu entendo que aceitar Jesus significa não me aceitar na condição que me separa de Deus. Aceitar Jesus, irmãos, significa, irmãos, me crucificar, irmãos, e deixar-me ser transformado à imagem de Deus, à imagem de Jesus. É colocar algo aqui assim, ó: a minha carne, eu não te devo mais nada. Mas quanta gente, irmãos, tem a carne como agiota. Juros, e a carne é um agiota, irmãos, terrível. Porque se você pede emprestado um pouquinho da carne, te prepara, irmão, porque os juros é grande. É grande. E aí Paulo vai dizer: a tristeza segundo Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Arrependa-se, porque Deus te aceita. Arrependa-se, porque essa é a oportunidade que Deus te dá. Arrependa-se, porque você pode mudar a sua vida. Só tem um jeito: arrependa-se. Busque mais o Senhor, busque mais a presença do Senhor Jesus. E como é que eu me arrependo, irmãos? Quem quer se arrepender hoje aí? Meu Deus do céu, graças a Deus que são poucos os arrependidos. Então, graças a Deus não, são poucos que precisam se arrepender, né? Graças a Deus. Primeira coisa, irmão, para você se arrepender, você tem que ver, entender, compreender a força e a malignidade do pecado. Enquanto você achar que o pecado não dói,
Enquanto você pensar que o pecado não dói, não dói. Ô irmão, o problema não é o pecado que dói. O problema, irmãos, é as consequências. Primeira coisa, temos que ver. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Porque, irmãos, porque não adianta, irmãos, você ficar vendo como filho pródigo, quantos trabalhadores, eu já fui isso, eu aquilo, isso não resolve nada, meu querido irmãos. Você tem que passar faca no teu passado. Você tem que cortar de fato aquilo que impede você servir ao Senhor Jesus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. E ele se viu, pequei contra os céus e contra ti. Enquanto você não vê teu pecado, meu irmão, enquanto você não vê teus erros, enquanto você não vê tuas cabeçadas, eu pequei contra os céus e contra ti. Caí em si, irmãos. O pecado tem que levar a gente a reconhecer e considerar, irmãos, essa praga que tem que sair do nosso coração. Mas só que não adianta só ver. Pega na mão do irmão aí que eu quero. Só pega, por favor, pega que eu quero. Pega aí, Malhon. Pega aí. Diga assim, não adianta só ver. Os olhos também é para chorar. É para chorar, irmãos. Chora por isso, irmão. Chora por isso. Senhor, eu estou tão fraco, estou tão desanimado, eu estou tão assim. Chora, irmão. Chora, lamentai-vos e chorai, humilhai debaixo da potente mão do Senhor, porque no seu tempo Ele vos exaltará. Chorai, lamentai, orai, sinta a tristeza da sua alma. Levantar-me-ei e veja, irmãos. E às vezes, irmãos, o problema é que o pecado, irmãos, ele cega ou não cega? E o pecado vai cegando, e a pessoa vai encapuzada para o inferno. E a tristeza, irmãos, segundo Deus, porque, escute bem, você só se entristece se Deus gerar essa tristeza no teu coração. Enquanto Deus não chega no homem, irmão, não se engane. Enquanto o homem não teve um encontro com Jesus, o pecado dele, aí ele pode cantar: o pecado não dói, não dói. Mas se chega o Espírito Santo, irmão, ele vai te quebrantar. Ele vai fazer você sentir chateação, nojo, tristeza, raiva. Ele vai sim fazer você correr para os braços de Jesus. Vai te quebrantar, vai fazer você tornar a tua vida um sacrifício agradável a Deus. E que sacrifício é esse? É um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que clama e diz: Deus, dai-me novamente a alegria da tua presença, Senhor. Deus, eu quero buscar. Rasga o coração, sente essa alma ardendo, buscando ao Senhor. Gera tristeza. Porque só a tristeza neste pecado, irmãos. Eu não estou falando de remorso. Estou falando de tristeza. Só a tristeza de estar fazendo o que não agrada a Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos cuidado com isso, querido, tem uma palavra
que é para os cristãos na Bíblia. Graça e paz, eu quero desde já te pedir, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, faça o seu comentário, se inscreva, adicione o sininho aí, para que a gente possa mandar vídeo e você já está sabendo aí. Tá aí o nosso contato, ó, pelo WhatsApp, você pode mandar em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado, continue assistindo o vídeo aí, que vai edificar a sua vida. Que Deus abençoe. Os cristãos que eu estou falando, os que frequentam igrejas, deixe claro. Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Não, Senhor, nós comíamos na tua presença. E quem não está comendo este alimento da presença do Senhor Jesus hoje? Nós bebíamos na tua presença. Quem não bebe dessa palavra de Deus aqui? Nós nos alegrávamos nas festejações na tua presença. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque você não entendeu que estar na minha presença não é um local geográfico, mas é uma mudança na estrutura do ser. É a presença de Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você. Por isso que Paulo diz: não entristeceis o Espírito Santo, mas se alegrai-vos na presença de Deus. E nessa tristeza que gera arrependimento, você consegue, irmãos, ser salvo do pecado. Do pecado. Porque existe, irmãos, muita gente enganada, que acha que Deus vai salvar ele no pecado. Não. Não. Se você vive no pecado, você não está salvo, você não vai ser salvo, porque Deus não vai te salvar no pecado. Mas se você quer salvação, peça a Deus que primeiro te salve do pecado. Deus, me livra desse pecado, é tirar, Senhor, me tira isso aqui de mim, é livrar-se desse pecado. Porque se você não se livrar desse pecado, esse pecado te arrastará para as eternidades sem Deus. Porque a tristeza, quando você tem, que ela gera arrependimento para você. Você, querido, se arrepende de não ter se arrependido, mas não se arrepende de ter se arrependido. Por quê? A tristeza do mundo. Escute. E quais são as tristezas do mundo? Justamente, irmãos, as consequências do pecado. A tristeza segundo o mundo, a tristeza do mundo gera morte. Por isso que tem muita gente morrendo. Deixa eu terminar. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo a Deus foste contristado. Ele está dizendo que é por causa dessa tristeza, representa o cuidado de Deus. Por isso que às vezes, irmãos, a palavra às vezes é dura, tem uma coisa que às vezes chateia a gente, mas irmãos, essa tristeza, irmãos, Paulo vai dizer que apologia, você sabe o que quer dizer apologia? É defesa. Que Paulo está dizendo, defesa sua, é quando cada erro teu, cada cabeçada tua, você corre para os pés de Jesus, chora, se arrepende, e aquela tristeza sai da sua vida. Que apologia! Que indignação, irmão, deve causar em nós aquilo quando a tristeza gera. Que temor, que saudade de buscar mais a Deus, que zelo, que vingança. Porque escute, irmãos, toda desobediência será castigada. Toda desobediência será castigada. E como essa desobediência será castigada? É o que Deus fala aqui.
o apóstolo Paulo diz, querido, no capítulo 10, ele vai falar, no capítulo 10, porque enquanto você for desobediente, e você não for castigado, e esse castigo não te traga tristeza, você não será repreendido pelo Senhor. Escute o que eu estou dizendo, olhe para mim. Você não vai ser repreendido pelo Senhor, enquanto essa nossa desobediência não for castigada, nós não seremos repreendidos pelo Senhor. E quando nós não somos repreendidos pelo Senhor, a Bíblia diz que nós somos condenados com o mundo. Mas quando nós somos repreendidos pelo Senhor, irmãos, Deus nos poupa da ira. E como Deus pode castigar o desobediente? Primeiro, condenando ou salvando. Toda desobediência vai ser castigada na condenação ou na salvação. Como na condenação? Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Como na salvação? Capítulo 10, versículo 6. 2 Coríntios. E estando pronto para vingar toda a vossa desobediência, tudo que você fez de errado, tudo que você desobedeceu. Quando é que vai ser castigada essa desobediência? Quando você for salvo. E como é que eu sei que ela está sendo, pastor, como é que eu sei que a minha desobediência está sendo castigada? Olha o versículo, continua. Quando for cumprida a vossa obediência. Enquanto você não obedecer, você é um desobediente, e o castigo está sobre ti, e a salvação não está sobre ti. Mas quando você passa a obedecer, Deus diz, na prática, o Bruno era um maconheirinho, não era, Bruno? Era, lá no interior, exemplo lá, que ele fumava maconha, vamos supor. Tá bom. Era um maconheiro, desobediente. Fazia, o pessoal, quando ele saiu lá de Acaraú, o pessoal deu graças a Deus, que o bicho era ruim. Era desobediente, era. Aí Deus diz assim, agora eu vou castigar ele. Como? Ele vai me obedecer. Tudo que ele fez de errado, aí o Satanás diz, mas ele fez isso, fez aquilo outro. Mas agora o castigo dele, dentro do texto aqui, claro que eu estou dizendo aqui, é me obedecer. Agora ele é meu escravo, anda na minha obediência, faz aquilo que me agrada. E tudo que ele fez já foi castigado, já foi pago na cruz do Calvário e castigado na obediência dele. E hoje eu quero castigar pessoas hoje. Eu quero castigar pessoas hoje. E como que eu vou castigar? Vem aqui para frente. Eu não vou lhe dar uma cintada não. Calma. Você vai entrar na obediência. Deus, de agora em diante, Deus, eu sinto, estou arrependido e quero mudar de vida. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração, mude a minha vida, mude o meu coração. Eduardo, e como é que Deus vai fazer isso? Primeiro, você percebendo que você é um pobre, miserável, pecador, que precisa urgentemente da graça de Deus. E como é que eu sei isso? Você fazendo como o Gilton está fazendo agora.
Coloque-se em pé. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ai, Senhor, porque não tem ninguém. Quando eu vou, já desce outro na minha frente. Mas vem agora. Deixa Deus produzir esse arrependimento na tua alma. Ou tu vai ficar um paralítico aí a vida inteira. Ou tu vai ficar prostrado aí. Toma a tua decisão hoje. Vem. Deus, eu vou hoje. Eu creio que o Senhor vai castigar essa minha desobediência, porque eu vou encontrar arrependimento hoje. Vem. Não fica nesse tanque aí, não. Tem um mover hoje. O anjo está movendo essas águas hoje. Há um mover de Deus hoje. Deus está dizendo hoje: tu queres ser curado hoje? Deus te convida hoje. Vem. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está você? Quem sabe você precisa buscar mais o Senhor Jesus. Canta aqui, irmã. Buscar Deus, para Deus fazer algo sobre você. Vem. Porque eu sei, irmãos, que se você não sair daqui arrependido da tua alma, tu não vai encontrar o perdão de Deus. E eu quero convidar você. Vem. Vem, irmão. Nós estamos aqui na casa de Deus. Aqui nós estamos na casa da misericórdia. Aqui nós estamos na presença do Senhor Jesus. Deus está dizendo: olha, essa tristeza não é para te matar, esse constrangimento não é para te matar, mas é para tirar o teu orgulho, é para tirar a tua soberba, é para tu reconhecer de fato que tu precisa de mim. Cadê você? Eu sei que tem pessoas que precisam vir. Gente que tem sido mau esposo dentro de casa, gente que tem sido uma má esposa, gente que tem sido um mau crente, gente que tem sido um péssimo testemunho, gente que tem sido de fato um instrumento até usado pelo inimigo. Mas hoje Deus te chama. Gera o arrependimento em você. Vem. E o orgulho tem tirado você muita coisa. Meu orgulho